Então, tudo bem com vocês? Olha, já faz sempre aquele vídeo anterior comunicando da aula. Então, aqui, para não ter nenhuma demora, eu já vou direto ao assunto, tá? Então, vocês que estão me acompanhando nas mídias sociais, este treinamento que estou gravando aqui sobre estratégia patrimonial dos sócios e diretores podem saber disso. E se tiver alguma pergunta para fazer para mim, pode deixar ela aí, pode postar abertamente ou então mandar lá no privado que eu responderei, tá? Qualquer dúvida que você tiver aí com relação a essa aula. Deixa comigo, tá? Então, olha só. Nessa aula, eu vou tratar aqui do seguinte: na primeira aula, eu tratei dos bens comuns, daqueles bens que pertencem a ambos os cônjuges. Olha aqui, são os bens comuns quando o regime for o da comunhão parcial de bens, tá? Eu falei da importância do casamento, por quê? Porque a partir da realização do casamento é que os bens passam a ser comuns. E tem bens que estão excluídos dessa comunhão. Nós temos aqui as exceções. Então, eu tratarei hoje das exceções. Quais são os bens que não são comuns? Tá? É o contrário do que foi dito então lá na primeira aula. Então, vamos ver aqui quais são os bens que não pertencem ao casal. São os bens então que representarão a massa, pertencerão somente a cada um dos cônjuges, tá? São as questões aqui ligadas no artigo 1659 do Código Civil, que falam da exclusão. Então, ele diz: excluem-se da comunhão, tá? Comunhão é pertencer ao casal. Então, excluem-se desta comunhão os seguintes bens. Aqui trata, então, em 7 incisos. Vamos começar aqui pelo primeiro. Diz ele: os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar. Então, o que ele diz? Esses bens que a pessoa já possuía antes de casar, eles são bens reservados ou são bens particulares. Então, no regime da comunhão parcial de bens, esses bens eles estão excluídos da comunhão. E daí ele diz aqui: e os que lhe sobrevierem, então, os que vierem posteriormente, na constância do casamento, por doação ou sucessão. Então, o que quer dizer isso daqui? Por doação ou sucessão? São atos de liberalidade. A pessoa não está pagando nada para receber esse bem decorrente de uma doação ou de uma sucessão. Então, doação ou sucessão são chamadas liberalidades. Então, esses bens, eles não entram também para a comunhão, tá? Eu estou falando aqui do regime da comunhão parcial de bens. E os subrogados em seu lugar. Essa que é a questão importante. O que é o bem subrogado no seu lugar? A pessoa tinha, vamos para entender de uma maneira muito simples. A pessoa tinha um apartamento de R$ 1 milhão, vendeu esse apartamento. Ela pegou esse R$ 1 milhão e comprou durante o casamento uma casa de R$ 1 milhão. Então, entendendo essa situação facilmente, depois a gente pode complicar ela, tá? Mas isso é uma subrogação real. Por que real? Porque era um bem imóvel e através desse dinheiro, daquele bem, foi comprado um outro imóvel. Então, essa é uma subrogação real, tá? Agora a gente vai começar a complicar aqui então, tá? Vamos ver aqui, ó, tá? Então, aqui diz esse inciso primeiro. Cuida-se, desculpe, cuida-se de agravo interposto, é um recurso, tá? Não vamos entrar aqui em detalhe, pela pessoa tal, contra a decisão que não admitiu o seu recurso especial, por ser manejado tal, do tribunal, tal, a questão aqui que nos interessa, divórcio.
Questão controvertida restrita à partilha de bens. Casamento sob o regime da comunhão parcial. Imóvel construído em terreno adquirido pelo marido, anteriormente às núpcias. Então, o que a gente viu aqui? O imóvel é particular. Então, excluem-se da comunhão esse imóvel. Então, o imóvel está excluído, não tá? Só que daí, veja, posteriormente ao casamento, houve a construção lá de um imóvel sobre aquele terreno. Então, o que acontece aqui? Essa é a discussão. Então, olha, anteriormente às núpcias, tá? Então, direito da requerente é apenas haver-se indenizada, então ela vai receber uma indenização de parte do valor da acessão. O que é a acessão? Foi justamente este imóvel que ele foi construído sobre o terreno. Isso daqui é uma acessão, ó, guarda bem. Então ela vai ter o direito que a indenização do imóvel, então da parte lá referente à casa que foi construída sobre aquele terreno, mas o terreno não é dela. Erigida na constância do casamento. Exclusão dos valores doados pelo genitor do requerido. Então, olha, tem mais uma situação aqui. Então, o que acontece? Aqui está dizendo que ele tinha um terreno e também se o pai aqui do requerido fez uma doação para ele construir aquela casa, que veio o dinheiro do pai, então o que a gente viu aqui no inciso primeiro? Olha, que estão excluídos da comunhão as doações. Então, aquele dinheiro que foi gasto também está excluído. Em seu exclusivo favor para o fim de auxiliar na construção. Veículos adquiridos em subrogação. Então, o que acontece? Veículos adquiridos em subrogação, a pessoa tinha um veículo anteriormente, ela vendeu aquele veículo e comprou um novo, tá? Então, esses são os bens em subrogação. Ex-marido microempresário em nome individual. Microempresa constituída na constância do matrimônio. Confusão patrimonial que permite a partilha dos bens em nome da empresa adquiridos até a separação de fato do casal, tá? Então, vamos ver por partes aqui, tá? Começando com relação à discussão existente entre, vamos imaginar aqui, uma casa que foi construída no terreno. Então, a parte do terreno exclui-se da comunhão também o dinheiro que foi dado pelo pai, digamos, ali da pessoa para construir. Daí o restante, veja, os valores restantes. Vamos imaginar que aquele terreno custava 500 mil reais. A casa construída custa 500 mil reais. Só que o pai lá de um deles aqui deu 100 mil reais. Então, esses 600 mil reais tira. Sobraram ali 400 mil reais. Esses 400 mil reais da casa é que seriam divididos entre o casal, 200 mil para um, 200 mil para outro, tá? Então, o que acontece? Porque foi dito nesse julgamento aqui, a acessão o acessório no nosso direito, diz aqui o artigo 1248 do Código Civil, o acessório segue o principal. Então, o que ele fala aqui, ó? A acessão pode dar-se por plantações ou construções. Nesse caso, foi a construção feita. Então, o acessório segue o principal, tá? Então, aqui o acessório seguiu o principal, que é o terreno. Foi incorporado naquele imóvel, que era o terreno. Então, o que acontece? Essa casa, ela vai seguir ali o principal. Então, mas aqui o marido ou a mulher vai ter direito, por ocasião do divórcio, a uma indenização referente àqueles 200 mil reais, tá? Essa situação precisa ser entendida aqui nesse primeiro momento. Uma outra questão que foi tratada aqui, vamos destrinchar então esse artigo, este julgamento, que é do Superior Tribunal de Justiça, ele diz respeito aqui, eu já tratei a parte então aqui do terreno, do imóvel que foi construído, tratei da questão da doação do genitor, agora veículos adquiridos em subrogação, tá? Essa subrogação, o que é importante aqui você saber, tá? Com relação à subrogação? A prova. O X da questão aqui está a prova. E eu vou mais adiante.
como diz o direito francês, e eu acho que ele tem toda a razão, e acho que deveria ser feito aqui para ter uma segurança maior jurídica, tá? O que acontece? Vamos pegar o carro. A pessoa tinha um carro que valia 50 mil reais, vendeu e comprou um outro de 50 mil reais. Então, existe uma subrogação real aí desse bem pelo outro. Desculpe, esse bem ele é excluído da comunhão, tá? Mas a questão aqui é da prova. Então, a pessoa sempre tem que guardar a prova para ela mostrar, olha, ela pegou aquele dinheiro lá, vendeu aquele carro. Porque imagine, depois, com o passar dos anos aí, como é que vai ser feita essa prova? Então, a pessoa tem que ser bem organizada, tá? Então, vendeu, guardou os 50 mil reais. Depois ela comprou um de 70 mil reais. Tá? O que, que acontece nesse caso? Se ela tivesse comprado de 70 mil reais, vai ter que ter a própria valorização aqui da moeda, tem que fazer um ajuste. Mas vamos imaginar que não tivesse nenhum ajuste. Ela vendeu o carro numa semana, na outra ela foi lá e comprou um outro. Um de 70 mil reais. O que acontece? Aqueles 50 mil reais ela guarda a prova que ela tinha, que ela transferiu para a conta dela, ocupou aquele dinheiro para comprar aquele caso e 20 mil reais veio a mais. Desses 20 mil reais foi o acréscimo patrimonial. Desse acréscimo patrimonial, então, metade seria da mulher, metade do marido. Então, 10 mil para a mulher, 10 mil para o marido. 50 mil reais é da subrogação. Tá? Agora, o direito francês traz uma questão muito importante. Qual é essa questão importante do direito francês? Lá, além dessa questão da prova, eles dizem para guardar as provas. Aqui no Brasil, eu acho interessante a pessoa fazer uma declaração que aquele bem ali ele decorre de uma subrogação. Por quê? Porque perante o casal, é isso que eu expliquei. Houve um acréscimo ali, 10 mil de cada um e 50 mil da pessoa lá que vendeu o carro, houve essa subrogação real. Só que perante terceiros não sabem o que está acontecendo na vida do casal. Entendeu? Então, para demonstrar que aquele veículo ele pertence ali, tem 60 mil reais, que é só do marido, né? Fazer uma declaração que aquele bem ali, ele decorre de uma subrogação. É claro que ele vai ter que depois, numa eventual discussão judicial, provar. Mas é importante guardar essa documentação. Por quê? Porque se a mulher fosse devedora, um credor poderia, não encontrando bens, poderia mandar penhorar aquele imóvel lá do marido. Por quê? Porque metade é dela. Como é que o terceiro vai tomar conhecimento que aquele bem decorre de uma subrogação? Não é verdade? Entendeu? O direito francês diz que tem que ser feita uma declaração. Para mim, o Brasil deveria seguir o mesmo modelo do direito francês. O que acontece que não existe nenhuma legislação, nada na nossa legislação dizendo sobre isso. E por que que é importante conhecer o direito estrangeiro? Por causa disso que eu estou mostrando para vocês. Olha, no Brasil não diz nada. Mas eu disse, não tem um problema prático aqui? Tem. Como é que o terceiro ali vai saber, um credor daquela mulher, vai saber que aquele veículo ele decorre de uma subrogação real? Não tem como ele saber. Então, não é importante, que diz o direito francês, na prática aqui, busca fazer uma declaração junto ao Detran, que conste naquele registro do imóvel, aí que aquele bem decorre de uma subrogação. Depois de uma eventual discussão judicial, tá? Porque poderia ser mentira, não poderia? A pessoa vai ter que provar, né? Mas o que acontece? Deveria ter na nossa legislação aqui algo que a pessoa tivesse que provar naquele momento, que aquele bem decorre de uma subrogação, e fazer uma declaração, mas teria que ter essa prova, mas não tem nada no Brasil. O que a gente pode fazer aqui como advogado? Orientando na prática, é simplesmente tomando essas precauções. E numa eventual discussão judicial, o que vai acontecer? Essa pessoa teria que provar que decorre de uma subrogação aquele bem e que ele é o proprietário para haver excluído. Mas veja, tudo é complicado, não é? Porque a nossa legislação ela é bastante falha nesse sentido. Então, esses bens ficam excluídos, como eu mencionei aqui, decorrentes também dessa subrogação. Agora, uma outra questão que ele aborda no final, da microempresa constituída na constância do matrimônio. O que acontece? Essa microempresa passou a ter um patrimônio, né? Como não existe uma personalidade jurídica própria desse microempresário, então ele é um empresário individual, ele não é nem uma EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada, nem uma sociedade limitada unipessoal. Então, os bens, como disse o julgamento aqui, ó,
existe uma confusão patrimonial entre os bens da pessoa física e da jurídica. Então, aquele patrimônio da microempresa, porque ela foi constituída posteriormente ao casamento, então vai haver o quê? Vai haver uma divisão daqueles bens que também pertencem àquela microempresa, tá? Isso daqui, esse foi o entendimento, então, aí do Superior Tribunal de Justiça, tá? Agora, eu vou mencionar aqui, tá? A outra situação que diz esse julgamento, olha, os bens, diz ali o inciso segundo, né? Olha só, os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges, em subrogação dos bens particulares, né? Que eu estava comentando, agora vamos tratar dessa questão aqui, ó, com mais detalhes, tá? É aqui desse inciso segundo. Então vamos ver, porque temos outras situações, tá bom? Olha, bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges. Vou te dar um exemplo. Tá aqui, ó. Indenização por danos morais. Então, essa indenização por danos morais que a pessoa recebe, ela é um direito personalíssimo, tá bom? Então, esse direito personalíssimo, ele não se comunica, tá? Então, o que acontece? A pessoa ganhou uma indenização por danos morais, 50 mil reais, olha, na constância do casamento, e ela vai lá e compra um carro para ela. Esse carro, ele não se comunica. Veja. Por quê? Por que não se comunica? Porque esses danos morais, eles representam um direito que é ligado à pessoa. Então, a pessoa que teve lesado o direito dela e recebeu essa indenização, somente ela, esse direito, ele não vai ser comunicado ao outro cônjuge. Então, a indenização por danos morais não se comunica. É um direito personalíssimo. Então, mesmo na constância do casamento, esse direito, o valor da indenização recebido, ele está excluído da comunicação. Vamos ver aqui uma situação prática, julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Ele diz, no que concerne aos créditos, vou até aumentar aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá ver. Ele diz aqui, ó. No que concerne aos créditos decorrentes de ação de reparação civil movida pelo ex-cônjuge em face de terceiro, o que acontece? O ex-cônjuge moveu uma ação de indenização lá por qualquer motivo, quer dizer que foi uma calúnia, tá? Que a pessoa caluniou ela, essa pessoa é um terceiro. Então diz o seguinte, foi esse o ex-cônjuge que foi lesado, olha, então nesse caso não existe a comunicação de danos morais. Então, movida pelo ex-cônjuge em face de terceiro, considerando que não há, no acordo aqui no julgamento, para vocês entenderem, impugnado que a pessoa não gostou da decisão, então ele foi lá impugnar, tá? Qualquer elucidação a respeito do que teria gerado a pretensão reparatória, fazendo apenas alusão, faz apenas referência a eventuais valores provenientes de ações de dano moral e patrimonial, deve ser mantida, e isso que interessa pra gente aqui, ó, deve ser mantida a incomunicabilidade de possíveis valores advindos do julgamento da referida ação, da ação que condenou no aspecto aqui relacionado aos danos morais, porque, conforme declarado no acórdão recorrido, vamos imaginar aí nessa decisão judicial, os prováveis danos sofridos unicamente pelo ex-cônjuge revestem-se de caráter personalíssimo. Então, quando tem esse caráter personalíssimo, não se comunicam. E diz esse outro aqui, julgamento, olha, também do Superior Tribunal de Justiça. Na dissolução de uma sociedade conjugal ou de união estável, porque aqui seria aplicada a mesma situação, supletivamente as normas da comunhão parcial à união estável, ele quer dizer. Então, a partilha de bens refere-se ao patrimônio comum formado pelo casal e não às indenizações percebidas a título personalíssimo. Então, olha, as indenizações percebidas a título personalíssimo não se comunicam, pois quaisquer dos ex-companheiros
tal qual a percebida em razão de acidente de trabalho sofrido por um deles. Acidente de trabalho. Então, a pessoa teve uma lesão corporal, teve danos morais. Nesse caso, exclui-se da comunhão o valor dessa indenização. Pois certo que a reparação deve ser feita àquele que sofreu o dano e que carrega consigo a deficiência adquirida. Então aqui é um direito personalíssimo. Quando esse direito for personalíssimo, aqui ó, durante a constância do casamento, ele está excluído da comunhão, tá bom? Isso que é importante de ser visto. E eu complemento aqui com o mapa mental, já falei anteriormente dos bens subrogados, da questão da prova, da declaração, tá? E trago aqui um julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Ele diz: no regime de comunhão parcial, o bem adquirido pela mulher com o produto auferido mediante a alienação do patrimônio herdado, então, cai lá, olha só, cai também no inciso 1º, cumulado aqui com o inciso 2º, tá? Do artigo que estamos comentando. Por quê? Porque ele diz aqui, ó, produto que recebeu que diz aqui, ó, do patrimônio herdado. O que eu falei da herança? Que ela é uma liberalidade. Então a pessoa herdou. O que vai acontecer? Herdou e depois, com esse dinheiro da herança, ela comprou um outro bem, tá? Então existiu o que aqui? Uma subrogação real. O que é importante analisar? Eu falei sempre a questão da prova, tá? De seu pai não se inclui na comunhão, tá? Subrogação, dois aspectos, a acumulação dos artigos que nós temos, o inciso 1º e o inciso 2º, tá? Agora é o seguinte, eu trago aqui outra situação. E se o dinheiro não for suficiente para comprar um bem nesses casos e o patrimônio da comunhão pagar? É o que eu mencionei daquele carro anteriormente. Pagamento da maior ou menor parte. Aqui que pode ter então uma outra discussão interessante que eu vou finalizar aí os meus comentários. Diz: olha, se foi o casal que pagou a maior parte daquele bem, olha que interessante. O bem passa a ser do casal, olha só, o bem passa a ser do casal e um indeniza o outro pela parte que ele deu. Vamos imaginar a situação diferente daquele carro. O carro era de 50 mil reais e a pessoa comprou um carro de 70. Só que vamos imaginar aqui o seguinte, que somente 20 mil reais era de um dos cônjuges. E a outra parte, aqui ó, a maior parte foi dada pelo casal, 50 mil reais. Tá? Então, de quem que vai pertencer? A quem vai pertencer aquele carro? Ao casal. Tá? E o outro cônjuge é que vai indenizar a parte daquele que deu os 20 mil reais. Então, quando a maior parte for dada pelo casal, o bem pertence ao casal. É comum. Quando a menor parte, que é a segunda situação, a menor parte, ela for dada pelo casal, então o bem pertencerá àquela pessoa que deu a maior parte e esta pessoa que ficará com o bem indenizará a outra aqui que deu a menor parte. Agora aqui o seguinte. Vamos vamos ver inciso por inciso. Agora vamos aqui para o inciso 3º, tá? Também exclui-se da comunhão. Eu falei do lado bom, vamos falar agora do lado das dívidas, tá? Então, obrigações, de uma maneira geral, tá? Então, aqui, ó. As obrigações anteriores ao casamento, o que vai acontecer? Elas não se comunicam. Essas obrigações, vamos colocar aqui as dívidas de caráter próprias de cada um dos cônjuges, elas não passarão para o outro. Tá? Então elas não se comunicam. Se a pessoa já tinha uma dívida anteriormente a casar, ela não poderá passar essa dívida posteriormente ali para o período do casamento. Agora, as dívidas que surgirem durante o casamento, aí essas dívidas também se comunicam meio a meio.
Então, o que acontece? Eu vejo muito na prática, por ocasião aí do divórcio, a pessoa querer receber somente o lado bom. Não é assim. Primeiro tem que descontar as dívidas. Somente se sobrar patrimônio positivo é que se divide. Tá? Eu vou falar do divórcio lá na frente, mas já adianto aqui. Mas é importante que a gente vá entendendo as situações aqui. Olha, é importante que você assista todas as aulas. Olha, porque existe uma sequência. Aqui eu já adiantei. Eu estou falando aqui de uma questão lá na frente e eu vou ligar aquela questão que eu vou falar do divórcio com essa que você assistiu hoje. Então é muito importante você assistir todas. Então, olha, essas dívidas elas não vão se comunicar. E eu digo aqui, ó, são dívidas próprias de cada cônjuge, aquelas sobre os bens que havia antes do casamento, dos bens em subrogação. Por quê? Porque a pessoa também tinha um determinado bem, houve a subrogação por aquele bem, não vai agora querer atribuir as dívidas daquele bem ao casal. Então, ó, vou ficar ligado nisso. Bem como dos bens adquiridos a título gratuito, que a pessoa adquiriu, vamos imaginar, adquirido a título gratuito ou daquela indenização. A pessoa, olha só, tem que cuidar, hein? Fica ligado. A pessoa vai lá, ganhou aquela indenização por danos morais, 100 mil reais. Vai lá e compra o carro para ela. Todas as despesas depois que ela vai ocupando o carro só é dela. Ela vai ocupando aquelas despesas e vai jogando a conta pro casal. Também isso daí, ó, é ilegal. Então, recebeu lá um imóvel doação. Também tem que tem dívidas com relação àquele imóvel. O que acontece? Não vai poder querer passar ali para o casal essas dívidas, né? Então, o que ele diz? Bem como adquiridos a título gratuito. Já as obrigações comuns recaem sobre os bens comuns do casal, tá? Quando a obrigação for comum, passa então a ser do casal. Agora, essa questão aqui, olha só, os proventos do trabalho de cada cônjuge, tá bom? Isso daqui é o que diz, eu posso dizer, é o que diz o inciso 4º, mas eu vou explicar o que acontece na prática. Na prática não acontece isso. Os proventos do trabalho, a partir do momento que eles se tornam disponíveis ali ao casal, eles pertencem ao casal. Então, vou dar aqui um exemplo, tá? Eles passam a ser comuns. E eu citei até anteriormente lá que não estão excluídos da comunhão, eles são bens comuns. Eu citei com o julgamento lá da Justiça do Trabalho. O que acontece? O salário, vamos imaginar aqui numa situação clara, salário, FGTS que a pessoa levanta, esses valores, eles passam a pertencer, então, ao casal. Tá? Então, os proventos do trabalho, eles retornam ao casal. A pessoa é um administrador de uma empresa, o diretor recebe lá o Prolabore, esses são os proventos do trabalho, eles entram então para o casal, são bens comuns. Então, esse inciso 4º aqui, ele tem que ter um cuidado aqui na sua interpretação, como eu mencionei, tá bom? Porque esses proventos do trabalho, a partir do momento que eles ficarem disponíveis para o casal utilizar, eles passam então a ser do casal. O inciso 5º, ele diz, aqui também nós vamos ter que analisar, sabe? O direito precisa sempre de uma análise. Tá aqui, ó. Os bens de uso pessoal, tá aqui. Os livros e instrumentos de profissão, tá bom? Então, o que acontece? Por quê? Um exemplo, esses livros aqui atrás, tá? Como advogado, pô, pensa, se a pessoa é casada, se eu sou casado com uma médica, né? Por que ela vai querer meus livros de direito, né? Qual que é a lógica? Não tem lógica nenhuma. Então, esses bens aqui, a meu ver, de uso pessoal, de caráter personalíssimo, eles não se comunicam, porque não tem lógica alienar esses bens. Olha só, vamos interpretar por parte. E instrumentos de profissão. Daí, outra questão que merece análise, vamos imaginar uma pessoa que monta um consultório, gasta um dinheiro, investe um monte de dinheiro numa clínica sozinho. Aí é uma situação diferente, dizer que os instrumentos lá de profissão, né, porque na verdade a pessoa constituiu uma empresa ali, não vão pertencer ao casal. Então é preciso analisar cada caso concreto, analisar ali os fatos, porque a legislação, olha só,
ela precisa ser interpretada com cautela. É isso que vocês precisam saber, tá? É uma questão de lógica e de provas, tá bom? E de análise dos fatos. Eu trago aqui esse julgamento. Caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça diz: os bens adquiridos onerosamente, tá? Onerosamente que não entram aquelas liberalidades, doação e sucessão, apenas não se comunicam quando configuram bens de uso pessoal ou instrumentos da profissão, o que deve ser provado em cada caso, tá? É o que eu disse. Uma situação seria do uso pessoal aqui dos livros, outra seria de uma clínica, entendeu? As duas a pessoa vai dizer, olha, são instrumentos pessoais de utilização, não se comunicam. Não, é importante analisar numa formação de uma empresa. O casal contribuiu lá para montar um exemplo de um consultório aí para o dentista. A outra situação é diferente dos livros, então cada caso tem que ser analisado cuidadosamente. Outro exemplo aqui, que tem que tomar cuidado. Então tá bom, pega o dinheiro do casal, né? A pessoa vai lá e compra uma Ferrari, só o marido que usa, tá bom? Só o marido que usa. Ferrari só usada pelo marido e comprada com o dinheiro do casal. Quer dizer que é então um bem de uso pessoal? Não é verdade? Vai ficar só para ele, é um bem de uso pessoal? Não, tem que interpretar com lógica. Daí é claro que nesse caso o bem pertence ao casal, né? Só ele que usa? Não, esse bem aqui ele é de uso pessoal, só o marido usa, né? Mas foi o dinheiro do casal, entendeu? Então é o que eu digo, a interpretação tem que ser feita com lógica. Embora no judiciário a gente veja que essa lógica que eu estou dando para vocês e que todos vocês vão entender, um juiz ou outro acaba não entendendo isso. Mas é normal, entendeu? Surpresas no judiciário, elas não são poucas, tá? Mas a maioria consegue entender esse raciocínio aqui que eu estou passando, com certeza. E o que importa é a maioria. Olha aqui. Diz o artigo 1404 do Código Civil francês, fala, isso aqui eu trouxe porque é interessante. Sempre quando eu trago alguma menção do direito estrangeiro, é que é uma lição muito boa e que se aplica no direito brasileiro. Diz ele aqui, né? Tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Então ele diz aqui, todos os bens com característica pessoal e todos os direitos exclusivamente ligados à pessoa, tá? Quais os direitos ligados à pessoa que eu falei lá, o caso da indenização por danos morais, direitos personalíssimos, né? Mas precisa fazer essa diferenciação que eu fiz aqui, por exemplo, no caso aqui o último do veículo, da questão da clínica. Se o bem for pago com o patrimônio comum, o cônjuge prejudicado deverá ser ressarcido. Tá? É o que eu disse aqui, o caso do carro. Diz aqui uma autora, Maria Berenice Dias, está tratando de direito de família, ela diz o seguinte: são excluídos da comunhão os livros e os instrumentos da profissão. Isso não só no regime da comunhão parcial, mas também no da comunhão universal de bens. Essa regra parece decorrer da presunção de que tais bens foram adquiridos exclusivamente pelo cônjuge que deles faz uso para o desempenho de seu trabalho. Trata-se de exceção ao princípio da comunicabilidade e, ainda assim, é uma exceção absoluta por inadmitir prova em contrário. Não há qualquer motivo para inverter regra que tem por base o pressuposto da solidariedade familiar, descabido atribuir exclusivamente a um dos cônjuges bens adquiridos durante o casamento pelo simples fato de destinarem-se ao ofício da profissão. Como eu disse, ficam meus comentários anteriores, né? Eu falei do bem ser pago uma parte maior, acho que precisa fazer uma diferença aqui com relação ao autor, acho que precisa fazer uma diferença da maior parte ser paga pelo marido, da menor parte ser paga por ele, se ficaria para ele ou não, entendeu? Ele indenizaria o outro cônjuge, da questão ali da clínica, se é paga com o dinheiro do casal. Então, acho que cada caso concreto, ele merece essa interpretação aí que eu fiz, mas fica também aqui o argumento, né, da ilustre doutrinadora. Os proventos que eu falei pessoal de cada cônjuge, eu repito aqui, assim deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS,
auferidos durante a constância do casamento, ainda que o saque daqueles valores não seja realizado imediatamente a separação do casal. É um inciso sexto, né, que ele diz, aqui, ó, os proventos do trabalho. Aqui é o seguinte, isso eu já tinha adiantado, eu só vou, peço desculpa aqui que eu vou, aqui o inciso quarto, eu vou explicar ele aqui, tá? Já expliquei do FGTS aqui, ó, as obrigações provenientes, vou explicar essa situação de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Então tá, deixa eu explicar essa situação aqui agora. Peço desculpa ali, porque você veja, tudo aqui ao vivo, eu vi agora aqui que foi colocado equivocado, já estou ajeitando, tá bom? Então é o seguinte, o que são essas obrigações provenientes de atos ilícitos? Vamos imaginar o seguinte, olha, eu estou falando da obrigação. Um dos cônjuges, ele é um administrador de uma sociedade limitada e lá ele sonegou impostos. Tá? Ele é o administrador, ela não é sócia, ela não participa daquela sociedade de nenhuma maneira. Então, ele praticou um ato ilícito, esse administrador, que é o marido dela. O que acontece? Lá, o que vai acontecer? O credor fiscal vai buscar responsabilizar, com base no artigo 135 do Código Tributário Nacional, pessoalmente, aquele administrador. E vai buscar penhorar os bens dele. O que vai acontecer? Essa obrigação ela não é transmitida para a mulher. Então, se manda penhorar o imóvel do casal, não estou falando de bem de família, é um imóvel do casal, e vai levar esse imóvel para leilão, o que acontece? Vai haver uma parte que vai ser utilizada para reparar aquele prejuízo da sonegação, mas a parte da mulher aqui ela vai ser preservada. Por quê? Porque ela não foi beneficiada com aquele ato ilícito. Tá? Então, só quem praticou o ato ilícito que ele vai ser responsabilizado. Então, eu disse, vai ser, mas o imóvel vai ser levado a leilão caso não haja o pagamento. É claro que se houver o pagamento não vai ser levado. Estou dizendo na hipótese de não haver o pagamento. Agora, o que vai acontecer aqui? É a segunda situação, salvo reversão em proveito do casal, tá bom? Aí é que tá. Então, a mulher, vou pegar o mesmo exemplo que eu dei desse imóvel. O que acontece? Para a mulher preservar a parte dela, ela vai ter que provar que ela contribuiu para adquirir aquele imóvel. Por quê? Porque se não, ela não demonstrar isso, o que vai acontecer? Vamos imaginar que a pessoa aqui, olha só, isso a discussão vai depender de matéria de fato e de provas. Por isso que não tem, eu estou dizendo as situações, não tem como dar uma resposta aqui absoluta. Eu te digo, absoluta vai depender de cada situação, de cada análise, de cada fato. Então é o seguinte, a pessoa pegou o dinheiro, sonegou impostos, R$1 milhão, e comprou um imóvel de R$1 milhão. Não teria lógica, é só você pensar, não teria lógica a mulher dizer, olha, metade daquele imóvel é meu. Não tem lógica, porque em virtude do ato ilícito que foi praticado pelo marido, o casal foi beneficiado. Tá? Então, para não acontecer isso, nesse caso, ela vai ter que provar, olha, na verdade, esse imóvel de R$1 milhão, ele pegou lá R$1 milhão de sonegação, mas ele comprou lá dois imóveis, um lá de 500 e esse daqui de R$1 milhão, eu dei 500 mil que eu tinha. Da onde que eu tinha? Olha, eu tinha um imóvel, eu vendi esse imóvel, eu tenho 500 mil reais, ele entrou com 500 mil reais, eu entrei com 500 mil reais, podia ser 300, 200, qualquer outro valor, para ela preservar a parte dela, entenderam? Então, isso que é importante ser demonstrado na prática. Não vai bastar, mas o regime dela, olha, tem que cuidar. Na prática, no direito que eu estou ensinando para vocês aqui, ó. São mais de 25 anos aqui de profissão e de teoria e prática. Isso já viram, é direito estrangeiro, direito italiano, direito francês, direito espanhol, direito português, direito brasileiro, jurisprudência, doutrina, tudo que eu estou passando para vocês aqui. Tá? E prática que eu tenho também de conhecimento, não só de matéria societária, de matéria de execução fiscal, que eu conheço. Então é o seguinte, você tem que tomar esse cuidado.
Então a questão aqui é da prova. Não vai passar. Olha, o que a pessoa com pensamento limitado vai fazer? Ah, o regime lá é comunhão parcial de bens, metade é da mulher, entendeu? E metade do marido perdeu. Não, não é isso. Tem que cuidar com a prova. Aqui, ó, o detalhe que eu estou dando está na prova. Ela vai provar que ela deu dinheiro, que ela contribuiu ali para pagar aquele imóvel. Porque senão vai acontecer o seguinte: o que vai acontecer aqui? Eu diz o final do inciso. Quarto, reversão em proveito do casal. Reverteu em proveito do casal. E o ônus da prova é dela, do meu ponto de vista. Ela demonstrar que houve, tudo bem, é o casal, vamos imaginar que é um apartamento na praia, o casal é beneficiado, a família é beneficiada, mas só com o dinheiro da sonegação. Podia ser de lavagem do dinheiro, né? Podia ser lá no Guarujá, um apartamento, entendeu? O crime poderia ser um crime lá de lavagem de dinheiro, poderia ser isso. Então, beneficiou o casal, vai perder, tá? Então, para não perder, tem que provar que ela participou e adquiriu aquele imóvel com a parte dela. Aqui, para finalizar, o que diz o inciso 7º? As pensões, meio soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Já vou simplificar tudo. Na verdade, aqui é tudo como se fosse uma espécie aí de pensão, tá? Aqui, nesse caso, pode ser, olha, pensão alimentícia, pensão que a pessoa recebeu um acidente e ela está sendo indenizada, né? Aqui os meios soldos, os montepios e rendas semelhantes, todas caracterizadas aí, tem essa característica desse pensionamento. Então, o que acontece? Aqui vai ser excluído também da comunhão. Esses bens são excluídos, não passam ao outro cônjuge, tá? Eu vou simplificar, como eu disse, ao invés de ficar aqui explicando meio soldo, Montepio, porque vai dar, por dizer, o resultado é o mesmo. É tudo uma forma de pensão aqui, tudo estatal, que é passada aí para as pessoas, tá? Então, olha, hoje eu trouxe aqui as exceções, então, dos bens que são excluídos da comunhão, tá? Na aula de amanhã eu vou começar a tratar então dos poderes, porque primeiro eu tratei aqui dos bens que pertencem a cada um dos cônjuges, tá? Eu fiz uma separação dos bens que são incomuns daqueles que estão excluídos. Para quê? Para vocês entenderem a partir de amanhã o poder que cada um dos cônjuges vai ter sobre os seus bens e sobre os bens comuns, como que eles serão geridos, como que eles serão dispostos, que eles poderão ser alienados, tá? Então, na aula de amanhã, eu começarei a tratar disso daí. Então, é isso por hoje e eu te aguardo na aula de amanhã.